Olá, mulheres! Meu nome é Renata Serafim, para quem não me conhece, seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos iniciando a exposição sobre o livro de Esther. Depois de um congresso maravilhoso, como prometido, nós vamos se basear no livro da Bíblia. Estou muito feliz em compartilhar alguns detalhes para você entender os acontecimentos históricos e vamos tratar de assuntos interessantíssimos, localização geográfica, autoria do livro. O nosso objetivo é que cada dia mais você tenha um crescimento espiritual, intelectual, seja edificada para servir a Deus com excelência. Então espalhe esse conhecimento para todo mundo, ok? Para pessoas que você conhece. Bem, esta é uma introdução sobre o livro de Esther. Nós vamos dividir em algumas partes. Vamos falar sobre o povo judeu, a história de Esther. Ela é muito surpreendente e inspiradora. Ela foi uma das mulheres mais importantes da Bíblia e sua vida nos traz grandes aprendizados e ensinamentos. Basicamente, o livro de Esther é sobre uma mulher que contou com uma intervenção divina, para salvar o povo de Deus. E Esther também foi um exemplo de devoção, fé e coragem e humildade. Então, nós vamos aprender muito. Vamos lá? Então, como eu disse no começo, Esther está entre os livros históricos do Antigo Testamento, um dos livros mais lidos, O objetivo do livro histórico é descrever acontecimentos. Não tem como objetivo trazer doutrina, regra, costume, nada disso. Você não precisa seguir. Nas próximas aulas nós vamos ver sobre isso, que o objetivo de um livro descritivo e narrativo é para a gente observar acontecimentos, atitudes, pessoas que estão coerentes com o caráter de Deus, pessoas que foram fiéis à sua aliança e pessoas que também, sendo homens e mulheres de Deus, foram colocadas como inimigas de Deus. No livro de Esther ele apresenta isso pra gente. Então, o objetivo desse livro é esse, é a gente estar conhecendo um pouco dessa aliança que Deus fez com o seu povo no Antigo Testamento. E eu quero te convidar para você não perder nenhuma dessas aulas expositivas, tá bom? Então, vamos lá, vamos saber quem era Esther? Esther é uma das mulheres mais importantes de toda a história bíblica. Ela se tornou rainha da Pérsia, foi usada por Deus para salvar o seu povo. Ela era judia, criada pelo seu primo Mordecai na Pérsia, órfã de pai e mãe. E nessa época a nação de Israel estava sob o exílio no reino da Pérsia. Esther era muito atraente e bonita, por isso que se tornou rainha. O nome hebraico de Esther significa Hadassah, que significa murta, que é uma espécie de arbusto. Mas quando ela entra no Harém Real, ela recebe outro nome, que é Esther, que significa estrela. O livro de Esther foi escrito aproximadamente 470 a 486 anos antes de Cristo. Deus não deixa claro, nem teólogos e nem historiadores, o autor do livro. Acredita-se que foi escrito pelo próprio Mordecai pelas riquezas de detalhe, mas também outros nomes foram levantados, como Esdras, Neemias, que também viveram suas histórias em Susã, na Pérsia. O que sabemos é que a história ocorreu em Susã, uma das 3 capitais da Pérsia que se estendia da Índia até a Etiópia, compreendendo também algumas ilhas do Mediterrâneo. Esther viveu num tempo de grande perigo para o seu povo. O povo judeu, eles estavam em exílio após a destruição da cidade de Jerusalém. A rainha nasceu quando o povo já estava sob o domínio persa há mais de 120 anos. E eu não quero trazer aqui só relatos bíblicos, mas curiosidades e fatos históricos dessa linda história de Esther, que começa com a queda da rainha Vasti no capítulo 1, quando o rei persa Assuero, ou Xerxes, deu uma grande festa para os seus servos e príncipes para exibir as suas riquezas e glória do seu reino. Uma curiosidade sobre o rei Assuero ou Xerxes. O Xerxes é nome grego, que é um título de monarquia. Ele foi o 5º Xerxes. Assuero, nome bíblico, grego, desculpa. Podemos usar os dois porque ambos são bíblicos e ambos estão na Bíblia, tá? A rainha Vasti, ela foi convocada por esse rei, que estava dando uma grande banquete, e o rei queria exibir a sua beleza, queria a sua presença, e ela se recusa. E o rei fica furioso porque ela se recusa e ele decide substituir a rainha Vasti. E nisso os conselheiros dele o aconselham que ele faça um concurso entre as jovens mais bonitas de todas as 127 províncias do qual ele dominava. E assim ele convocou pela beleza e formosura, e dentre elas estava Esther. Durante o concurso criado pelo rei, as jovens ficaram recebendo 12 meses de tratamento de beleza e especiarias. Quando chega ao harém, Hegai, que é o eunuco do rei,
ele se encanta com a beleza de Esther e dá a ela o melhor lugar na casa, as melhores vestes, os melhores alimentos, as melhores dicas. E os 12 meses passaram e as jovens foram chamadas à presença do rei. E nessa ocasião elas levavam presente, elas se adornavam, elas escolhiam o que queria. E Esther, orientado por Hegai, não quis nada. Quando ela se apresenta ao rei, sua beleza o impressiona e ele a ama mais do que todas as outras jovens. Detalhe, ela é coroada rainha no lugar de Vasti e concorreu a mais de 1.400 mulheres, sendo assim escolhida em primeiro lugar. Ela também, apesar de já estar no trono, ela segue obediente ao seu primo, né, que a orienta a não revelar que ela era judaica, porque o povo judeu, a história é muito triste. Os judeus no primeiro século, antes do rei Xerxes, estava sob o domínio do reinado babilônico. Nabucodonosor, um tirano, escravizou os judeus na época da Babilônia. E ao longo das histórias bíblicas, né, em 1ª e 2ª Rei, a gente sempre vê o povo de Deus subjugado aos inimigos e os inimigos tendo vitória. Mas por que Deus permitia? Por conta da desobediência. Então é isso, ao longo dessa história, dessa semana, nós vamos estar aprendendo sobre contextos históricos, sobre essa rica história de Esther. E não perca, fica aí nessa exposição de Esther. Até o próximo vídeo.